R4, R4, com essa expressão aqui, certo? E aí a gente vai... A primeira coisa que se pode fazer, o que a gente sugeriu que vocês fizessem, foi transformar essa representação numa matriz de transformação, que é essa daqui, certo? Deixa eu tentar aqui dividir a tela, para a gente... Vocês estão vendo aqui a tela dividida, né? A linha dividida. Opa, espero que estejam enxergando. Aqui está a matriz de transformação. Então, aqui, ó, 1 menos 1, 1 e 1, 1, 0, porque não tem o y, 2 e menos 1, 1, 1, 3 e menos 3, e 0, que não tem o x, 2, menos 1 e 1, que é o que tem escrito aqui. Então, o núcleo, né, a gente quer saber a base e a dimensão do núcleo. Para a gente descobrir o núcleo, a gente tem que ver quais são os vetores, né, qual é o conjunto de solução de um sistema homogêneo. A gente quer encontrar quais são os vetores que, quando são transformados por essa transformação, por essa regra aqui, né, resultam no vetor nulo, que tem como imagem o vetor nulo. Basicamente, a gente, como eu estava falando, busca a solução homogênea. E aí, para fazer a solução homogênea, a gente bota aqui a matriz dos coeficientes, que é a própria matriz associada, né? Aqui a gente tem nessa coluna os termos independentes, que é o 0, 0, 0, uma vez que a solução é homogênea, tá certo? E vai procedendo com escalonamento, né? Vai procedendo com operações até encontrar a forma escalonada da matriz. Quando a gente encontra a forma escalonada da matriz, né? O que é que a gente percebe? Essa primeira linha, a gente tem vários termos, segunda linha também, a terceira linha também, e a quarta linha ela é toda zero. Certo? Toda nula aqui. Né? Então, o que é que a gente pode fazer aqui? A gente observa que aqui, por exemplo, nessa partezinha aqui, ó, deixa eu tentar destacar, nessa partezinha aqui, ó, né? Ai, meu Deus, não vou conseguir destacar. Pronto. Nessa partezinha aqui, ó, a gente tem que isso aqui é aquele velho 0 vezes t, estou usando a variável t, né? 0 vezes t igual a 0. E como a gente já falou isso, não sei quantas vezes, isso aqui significa que t é uma variável livre. Ele pode assumir qualquer valor menos o zero. Não é isso? Então, na verdade, ele pode assumir o zero também, porque a gente não está falando de autovalores, ele pode subir qualquer valor, inclusive zero. Então, o t é uma variável independente, é uma variável livre, né, e ela não é definida por um só valor. Já nas outras, nos outros pontos, aqui a gente chega, ó, né, que z é igual a z menos 5 terços de t igual a 0, y mais z menos 2t é igual a 0, x menos y mais z mais t igual a 0, e aí a gente vai encontrando x, z, y e x em função de t, reforçando que t é uma variável independente. Ou seja, se t é uma variável independente, não é apenas o elemento 0, 0, 0, 0, que nos leva à imagem 0, 0, 0. Existe uma série, na verdade, existem infinitos vetores, né, que tem a variação em t, obviamente, que levam ao vetor nulo como imagem, de forma que o núcleo não é constituído apenas pelo o elemento nulo, apenas pelo elemento zero. Então, a gente não pode dizer, evidentemente, que a transformação, ela é injetiva. Ela não é. A dimensão do núcleo é 1. Ela tem uma variável independente. Tá certo? Ela não pode ser injetiva. Dessa maneira, a gente pode escolher, por exemplo, já que a gente tem a regra aqui, né, ter uma variável independente, a gente pode escolher um vetor que atende essa regra para constituir uma base. Então, ó, se eu, por exemplo, faço t igual a 3, certo? Eu vou obter aqui esses outros valores aqui, ó, 5, 1 e menos 7. 5, 1, menos 7, pronto. Essa aqui é uma base, é um vetor, né,
que atende essas condições e é uma base para esse espaço definido pelo núcleo, a nulidade. Tá joia? Então, se você achou um valor que muita gente achou, t igual a zero, t igual a um valor aí arbitrário, né? Eu acho que 97% da turma encontrou que t era igual a zero, né? Não analisou isso aqui adequadamente, ó. Certo? Se você fez isso, foi penalizado, tá bom? Eu não matei a questão toda, mas você foi penalizado. Geralmente em 0,2, 0,3, a depender da situação. Se você encontrou isso daqui, falou da base, tá certo? Quer dizer, falou da dimensão, mas não escreveu a base, não encontrou a base, olha, isso aqui é um vetor da base. Se você não fez isso e também não o fez para a imagem, você perdeu 4 décimos. Tá certo? Você não encontrou a base nem do núcleo, nem da imagem, então você já perdeu 4 décimos aí na história. Bem, vamos continuar. Para a gente encontrar os vetores da imagem, a gente pode, não sei se vocês lembram, mas a gente pode encontrá-los a partir da forma escalonada da matriz transposta dos coeficientes. Então, eu vou pegar essa matriz, olha ela aqui, vou transpor, tá ela aqui transposta, e vou proceder com aquelas operações até encontrar o escalonamento. Tá certo? As linhas, tá vendo aqui? As linhas dessa matriz escalonada serão os vetores que constituem a base da minha imagem. Então, vocês podem ver aqui que aqui eu tenho 3, certo? 3 vetores aqui não nulos. Então, a minha imagem aqui, né, perdão, a base da minha imagem tem 3 vetores. Evidentemente que, tendo 3 vetores, a dimensão dela é 3. E aqui bate direitinho, né? 3 mais 1, 4, que é exatamente aqui, ó, a dimensão do nosso domínio. Né? Teve gente, eu não sei como, que encontrava a dimensão da imagem sendo 4, né? E a dimensão do núcleo sendo 1, e dizia uma série de atrocidades a partir disso. Certo? Como a dimensão do núcleo é diferente de 0, então ela ela não é, como é que eu falo? Ela não é injetiva. Como a dimensão da imagem é diferente da dimensão do contradomínio, ela não é sobrejetiva, evidentemente que se ela não é nenhum nem o outro, né, nem os dois ao mesmo tempo, ela não é bijetiva e, portanto, não é isomorfismo. Tá certo? Então, nessa letra A, ela não é nada. Nem isomorfismo, nem injetiva, nem sobrejetiva, não é absolutamente nada. Se você fez tudo isso e não disse, olhe, papai, fulaninha não é injetiva, fulaninha não é sobrejetiva, fulaninha não é isomorfismo, você perdeu 3 décimos. Certo? Se você errou um desses 3, aí cada afirmação não feita ou afirmação errada, você perdeu 1 décimo. Tá bom? Pronto, vamos para o próximo. Vocês querem fazer alguma observação? Se foi feita algum tipo de afirmação, você perde quanto? Se você fez a afirmação e ela está errada, sim, ou se você não fez nenhuma afirmação, você perde 1 décimo por afirmação. São 3 afirmações. É injetiva, é sobrejetiva, é isomorfismo. Por isso que você não perde até 3 décimos. Certo. Vamos lá. Pronto, podemos ir para a letra B? Na letra B, a gente tem a mesma coisa, né? Só que com a dimensão um pouquinho menor. Em vez de ser do R4 por R4, é do R3 por R3. A gente fez a mesma coisa aqui, tá vendo? Encontrou a matriz dos coeficientes. Para determinar o núcleo, a gente fez aqui o sistema homogêneo, depois procedemos com o escalonamento e, verificamos aqui que aqui tem um vetor nulo, tá vendo? Tá vendo aqui? A gente vai chegar naquele 0z igual a 0, a mesma observação que a gente fez na outra questão. Então, a dimensão do núcleo aqui também é 1. Ela não é injetiva.
Já aqui na imagem, você pode observar que a gente pegou a transposta e fez o mesmo procedimento, né? Temos aqui 2 vetores não nulos. Esses 2 vetores não nulos constituem a base da imagem, como são 2, a dimensão da imagem é 2, e pelas mesmas razões da questão anterior, ela não é sobrejetiva, não é injetiva, muito menos um isomorfismo. Tranquilo? Então, os mesmos critérios anteriores sobre dimensão, sobre base e sobre as afirmações de sobrejetiva, injetiva e isomorfismo foram mantidas aqui na letra B. Tranquilo? Espero que sim. Pronto. Letra C, que parece um A. Aqui a gente tem um espaço de polinômios, né? P2 para o P2. Então, são polinômios da forma x quadrado, A2x quadrado, A1x mais A0. Tá certo? E nós queremos determinar quais seriam os polinômios, né? Na verdade, nós queremos saber como é que seriam os polinômios que levariam, que teriam, seriam mapeados para o polinômio nulo, né? E como seria a imagem dessa transformação, né? A transformação aqui sendo dada por essa expressão, né? 2 vezes o P, que é o polinômio, x mais 3, em que esse x mais 3 é o argumento do polinômio. Então, ó, a gente pegou aqui alguns polinômios, tá vendo? Alguns polinômios que são linearmente independentes, certo? Obviamente, eles constroem uma base para o espaço de polinômios, tá certo? E aí, obtivemos aqui alguns dos polinômios constituídos, tá bom? A partir desses caras, né, a gente construiu a matriz de transformação, certo? Ou não? Olha, se você pegasse aqui, vamos voltar aqui rapidinho para a letra B. Se você pegasse aqui na letra B, não quisesse olhar diretamente, ó, 1, 1, 2, 2, menos 1, e etc, etc, você poderia fazer o seguinte: pega os vetores da base canônica do R3. Quais são eles? 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Aplica esse cara aqui, cada um dos 3 aplica aqui na transformação, e você vai colocar aqui, ó, na sua matriz os vetores transformados da sua base canônica. É exatamente o que a gente fez aqui, certo? É exatamente o que a gente fez aqui. Fez essa transformação dos vetores da base canônica, na letra B. Eu fiz o mesmo na letra C, só que ao invés de utilizar vetores, eu estou utilizando polinômios. Ok? Então, peguei um polinômio, que forma a base, né? O outro polinômio e o outro polinômio. Observe o isomorfismo, por exemplo, aqui, ó, seria 0, 0, 1, seria 0, 1, 0, e aqui 1, 0, 0. Exatamente, né, os vetores que formam a base canônica do espaço de polinômios, P2. Pronto, obtive. Essa aqui é a transformação, né, são os vetores transformados à minha imagem, ok? E construir uma matriz de transformação a partir desses 3 carinhas aqui. Então, eles aqui, ó, 2, 12, 18, 2, 12, 18, opa, cadê? Aqui, tá de cabeça para baixo. 2, 0, 0, 6, 2 e 8, né? Aqui tá invertido, né? Aqui é 2, 12, 18, 0, 2 e 6, 0, 0 e 2. Ok? Então, essa é a nossa matriz associada. Eu poderia... Veja que ela aqui ela tá transposta, mas é só por uma questão de como você vai fazer o produto com o vetor, no caso, com o polinômio. E aí você pode fazer as inversões, enfim, não vai ter grandes alterações. Se você observar que essa matriz ela é congruente a essa, a gente fez simplesmente aqui uma divisão, tá certo? Por 2, peguei isso aqui dividido por 2, e você nota que ela está já na forma escalonada. Olha, sem trabalho nenhum. E aí você observa
como aqui a gente não tem aquele probleminha do 0 vezes z igual a 0, né? A gente tem uma matriz aqui sem nenhuma linha ou coluna nula, o núcleo da transformação é 0. Apenas o polinômio nulo leva a uma imagem do polinômio nulo, de forma que o núcleo é formado apenas pelo polinômio nulo e a sua dimensão do núcleo é 0. Ora, já sabe, portanto, que ela é injetiva. E aí a gente olha agora para a imagem, o mesmo procedimento que a gente fez aqui, a gente está fazendo aqui agora, transpôs, escalonou, opa, que beleza! A matriz escalonada, bonitinha, a gente vê aqui, né, três colunas aqui não nulas, 3 linhas não nulas, então, cada um desses carinhas aqui forma um vetor da imagem, da base da imagem, tá bom? Formando isso daqui, a gente tem que a nossa imagem, com 3 vetores, tem dimensão 3. Então, ela é sobrejetiva, tá certo? Esses vetorizinhos aqui, ó, esses vetorzinhos aqui, formam a base da nossa imagem, tá certo? E reescrito, estão aqui, ó. Joia? Aqui está na forma de vetores e aqui na forma de polinômios. Logo, a transformação ela é injetiva, é sobrejetiva, portanto, é bijetiva e um isomorfismo. Tá bom? E sim, teve um ser humano que acertou 100% essa letra C. Eu acho que ele não estudou comigo, provavelmente, né? E todos os outros fizeram coisas aqui, meu Jesus, que duvida-se. Certo, gente? Teve alguma coisa aí de novidade? Alguém quer ponderar alguma coisa? Professor, só uma dúvida. Essa dimensão é 3, porque não tem a questão do grau de liberdade. Então. Mas todos dependem de x. Não, pai. Mas isso aqui é um espaço de polinômios. A gente faz aquilo que a gente fez, x, y, z e t, é só para a gente constituir uma expressão. A gente podia fazer x1, x2, x3, x4, certo? Não é para dizer que é o mesmo, é a mesma variável. O que está acontecendo aqui, ó, por exemplo, aqui, ou aqui, é que a gente tem um isomorfismo, né, entre o espaço de polinômio e um vetor. Se você observar aqui a gente teria, deixa eu tentar escrever alguma coisa aqui. Aqui a gente teria um vetor, né? Opa, ele vai 2, 0, 0. Certo? Certo. Tá ok. Aqui, ó, a gente teria, deixa eu botar aqui em cima, tá? Aqui a gente teria o vetor 6, 2 e 0. Então, não é porque tem x. Esse x aqui, ele simplesmente está servindo como um identificador de posição. Evidentemente, aqui, você não vai conseguir nunca somar 2 com 6. Você não pode dizer que isso aqui é igual a 8 ou igual a 8x. Da mesma forma que você não pode somar aqui em cima 6 com 2 e dizer que é 8 em alguma posição. Joia? Tá ok. Obrigado. Disponha. E aí a gente, aqui, ó, por exemplo, fica 18, 12 e 2. Tranquilo, né? Então, tomar cuidado para a gente não confundir essas questões e trabalhar, de fato, né, com a representação de polinômios, né, com vetores. Saber usar a hora um e usar a hora outro vai ajudar muito vocês mais à frente, caso se deparem com situações semelhantes. Vamos à letra D. Pronto, ó. A primeira coisa aqui na letra D, eu acho que uns 72,5% dos nossos amados alunos, dos seus amados colegas, pegaram essa matriz M22, que tem 1, 2, 3, 4 componentes, certo? E transformaram essa danada dessa matriz em um vetor
2 por 2. Quer dizer, um vetor 2 por 2 não, é um vetor de duas componentes. Não sei como isso foi possível, né? Já que a gente falou tanto que o Rn, né, ele é isomórfico, né, ao n sobre 2, n sobre 2. Então, você aqui tem a metade, né? Se aqui é 2, você vai transformar isso, ou você vai encontrar o isomorfismo essas matrizes 2 por 2 com o vetor 2 vezes 2, o vetor de 4 posições, né? Um vetor aí de um espaço de dimensão 4, ok? Então, quem colocou aqui um vetor 2 por 2, quem já começou aqui a encontrar, quem encontrou uma matriz aqui 2 por 2, como é essa matriz aqui, já chorou, foi zero, né, sem nenhuma tipo de observação. Quando eu vi ali um vetor de duas componentes, zero. Tá joia? Então, se você fez isso, nem fique triste comigo, porque foi zerada 100% a sua questão, porque isso nunca foi um vetor 2 por 2, né? A gente está aí considerando uma matriz quadrada de dimensão 1 por 2. Que matriz é essa? Quadrada, 1 por 2, uma linha, duas colunas. Não existe isso, tá? Um erro gravíssimo. Bem, e aí a gente pode, da mesma forma que a gente fez aqui, isso aqui simplesmente está escrito de uma maneira diferente, ó. Primeira posição, tá vendo? Primeira posição, cadê? Bora, pai. Opa, primeira posição, vai não. Deixa eu pegar aqui o outro desenho. Ó, primeira posição, primeira. Opa, ixi. Pronto. Agora foi. Primeira posição. Segunda posição, segunda posição. Terceira posição, terceira posição. Quarta, aqui, ó. Essa daqui, nessas duas. Daqui para cá. Quarta posição, quarta posição. Ou seja, o M22 é isomórfico ao R4. Beleza? Pronto. Tenho um vetor aqui de 1, 2, 3, 4 componentes. Não um vetor de duas componentes. Enfim, aí agora você vai fazer a mesma coisa. Tá vendo? A, B, C, D. Deixa eu tirar essas coisas todas. Tchau. Pronto. Ó. A, B, D. A, B, D. A, D. A, D. A, B, C. A, B, C. B, C. BC. Pronto. Achei a matriz de transformação associada e fiz o mesmo procedimento. Núcleo, no nosso caso aqui, ó, a matriz escalonada não teve vetor nulo, logo o núcleo é zero. Depois eu fui lá para a minha imagem, né, peguei a transposta, procedi até encontrar a forma escalonada, peguei os vetores constituídos das linhas, formei a base da minha imagem, está aqui a base na forma de vetor, e aqui a base na forma de matriz, tá certo? Tudo bonitinho, igualzinho, ó. Você pode ver aqui o perfeito isomorfismo. E aí, encontrei a dimensão, a base, e concluí que a matriz, que a transformação, ela é injetiva, ela é sobrejetiva, e, portanto, ela é bijetiva e um isomorfismo. Joia, gente? Alguma ponderação, algum questionamento, alguma consideração aí? Não, né? Pelo visto, não. Então, só para ficar registrado, eu vou parar agora a apresentação, porque a gente vai disponibilizar isso lá no portal, para quem quiser ver depois. E a gente vai agora passar com as dúvidas pontuais, tá bom? Então, deixa eu parar aqui.